Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago uma história para vocês de uma família que viveu durante toda a vida e gerações, inclusive, envolta em muita coisa ruim. É que a Charity, uma mulher do Texas, nos Estados Unidos, desde muito jovem, precisou enfrentar problemas gravíssimos no convívio da família. Para vocês terem uma ideia, quando ela tinha 6 anos de idade, supostamente, tem algumas matérias que cunham esse fato em relação à mãe dela, outras já são mais cautelosas e dizem que ela foi suspeita, julgada e foi inocentada por um júri. Então vamos aqui com ponderação dizer que o pai da Charity faleceu quando ela tinha 6 anos, e a mãe foi acusada, passou por um julgamento e foi inocentada pelo júri. Mas o que eu quero dizer é que desde os 6 anos, a Charity teve que conviver, crescer, na verdade, com esse fardo, com esse peso emocional, psicológico nas costas. A mãe foi acusada de assassinar o pai e ela cresceu nesse ambiente. O que resultou disso? Uma pessoa que se entregou aí para as drogas. Então ela ficou viciada desde muito jovem, teve diversos problemas com as drogas, mas quando ela tinha 18 anos de idade, ela, felizmente, por uma conjuntura aí, digamos, da vida, né, fez com que ela conseguisse se libertar um tempo desse vício aí. Mas enfim, tô adiantando aqui alguns fatos para vocês, porque é a partir da vida, digamos, pessoal da Charity que eu trago o episódio de hoje, que me chamou muita atenção, um caso assustador de sociopatia juvenil, infantil. É um negócio realmente assustador. E talvez existam muitas raízes aí, as correntes criminais que eu sempre falo para vocês, né? Os elos da corrente que vão se formando aí ao longo da vida para que culmine em um caso criminal tão chocante quanto é o de hoje. Bom, se você gosta do nosso trabalho aqui, eu peço gentilmente que você deixe um like, um comentário, nem que seja um emoji, porque já vai me ajudar bastante. Se você puder, entre pro nosso clube de membros. Se não puder, tá tudo certo, só fazer isso, porque já me ajuda demais, tá bom? Combinados? É isso então, galera. Recados dados, vamos aos fatos. Bom, como eu dei uma breve apresentada para vocês aí no início do episódio sobre a Charity Lee, lá do Texas, quando ela estava na adolescência, por tudo aquilo que aconteceu, né, o assassinato do pai e tudo mais, ela se envolveu com drogas. Mas ela, antes disso, ela tinha conseguido meio que trilhar o caminho assertivo assim na vida. Ela praticava esportes, estudava normalmente, só que ela já tinha essa carga emocional e psicológica que acabou desviando a Charity do caminho, não é? E aos 18 anos, algumas coisas aconteceram na vida dela e ela estava estudando já na universidade. Ela estudava ecologia humana, porque vejam só que interessante, ela diz que adorava pesquisar e entender o porquê as pessoas fazem o que fazem, né? Uma certa premonição aí na vida, algo com o que ela precisaria viver e tentar responder ao longo da vida dela. Mas calma aí que eu já conto tudo pra vocês. Foi durante a faculdade que a Charity, convivendo com algumas pessoas que sabiam do vício dela, né? Ela já estava bem entregue aí ao vício. Comentavam com ela, falaram: Charity, se você ficar sóbria, sua vida vai ser bem melhor, você vai abrir horizontes, vários caminhos, portas vão se abrir para você, você precisa fazer um esforço, tá? Você precisa dar o primeiro passo e falar que você quer, pelo menos, porque aí a gente consegue te ajudar. E então, aos 18 anos, ela realmente tentou isso na vida dela. Ela deu um passo e ficou quase um ano. Isso segundo ela própria, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é baseado em uma longa entrevista que ela deu, foi publicada pela BBC. Então tudo que eu tô falando é da ótica dela, tá? Eu achei, assim, interessante. Eu pesquisei, assim, pra saber o lance lá do assassinato do pai dela. Por isso que eu comentei com vocês que tem umas fontes que falam que foi a mãe, outras já são mais cautelosas, uma vez que a mulher foi inocentada, né, pelo júri. Mas tudo que aconteceu na vida da Charity, eu estou falando com base no que ela própria disse, tá bom? Então, aos 18 anos, ela passou quase um ano aí, belezinha, limpa. E ela disse que teve um momento ali que ela tava com muita abstinência e ela fez um acordo com ela mesma. Ela falou assim, ó, eu vou me dar 3 meses pra decidir, porque se eu continuar nessa loucura de abstinência, pra mim acabou. Game over. Ou seja, vocês estão me entendendo? Ela disse que se ela não saísse dessa vontade louca, ela ia
né, sair de cena. Vocês estão me entendendo. Tô tomando cuidado aqui, galera, porque eu tô passando por uns problemas seríssimos com a plataforma, tá? Qualquer coisa que eu falo aqui, o vídeo, sabe, vira fumaça, tá complicado. Então, espero que a gente esteja conseguindo colocar os pingos nos is aí e esteja rolando um entendimento pra todos, tá? Muito bem. Nesse período em que a Charity estava nessa encruzilhada da vida dela, digamos, ela estava num relacionamento, né? E ela descobriu que estava grávida. E digamos que isso aí foi um passo importantíssimo na vida dela para ela realmente sair das drogas naquele período lá. Já tinham se passado quase 2 anos e quando a Charity estava prestes a completar 20 anos de idade, ela deu à luz a um menino chamado Paris. O Paris nasceu no dia 10 de outubro de 1993. E a Charity diz que aquilo realmente mudou a vida dela. Junto com o nascimento do filho, ela disse que nasceu um amor que ela nunca tinha experimentado na vida. E aqui já adianto pra vocês, tá, galera, que a Charity só revelou isso. Vou inverter aqui um pouquinho a ordem na entrevista que ela deu. Ela só revelou isso lá no final, mas já vou trazer aqui porque faz parte da cronologia. Ela disse que esse cara aí, pai do Paris, não teve um relacionamento com ela assim muito duradouro, e depois ela ficou sabendo que ele foi diagnosticado com esquizofrenia do tipo paranoica, sabe? O cara tinha mania de perseguição, tudo mais, e ele não era muito presente, embora ela tenha dito que ele pagava ali, fazia como é que chama? A pensão alimentícia pra criança. Então, desse ponto aí, ele arcava ali com a responsabilidade de pai, mas não era tão presente assim. Então, a Charity ficou ali sozinha com o Paris enquanto ele crescia. E quando o Paris estava ali com 6, 7 anos de idade, ela começou um outro relacionamento. Até então, nada é dito nessa matéria, nessa entrevista dela, se ela teve uma recaída nesse meio tempo. Presumo que não, porque nada foi falado. Então, a vida estava realmente, digamos que entrou nos trilhos aí, com o nascimento do Paris. Muita alegria e tudo mais. E ela ingressou em um outro relacionamento. Mas eu vou falar pra você, viu? Chega a dar pena, porque parece que, sabe, as coisas ruins meio que estavam ali. Aquela vida, aquela família tava magnetizando coisas problemáticas. Ela ingressou em um outro relacionamento com um cara, engravidou dele também, de uma menininha agora, chamada Ella, que nasceu. O relacionamento também não foi pra frente. Ela diz que o cara era alcoólatra, mas também disfarçava durante o relacionamento ali, mas acabou se descobrindo e terminaram também. Resumo da ópera, a Charity vivia sozinha. Era uma mãe solo de 2 crianças. Essa altura dos fatos, já quando ela nasceu, o Paris já estava com 9 anos de idade. Ou seja, eles tinham uma diferença significativa aí de idade. Só que é dito que eles tinham uma convivência muito boa. O Paris era um irmãozão, sabe? Até pelas fotos aí dá pra ver que realmente eles conviviam muito bem. Tudo tranquilaço dentro da casa. Tanto é que a Charity disse que não havia motivos para preocupação. Ela disse que o Paris era um menino carinhoso, bondoso. Claro, tinha ali seus problemas de criança, né? 9 anos de idade. Mas nada que chamasse atenção, sabe? Digamos que traquinagens ali de crianças, né? Agora eu denunciei a idade. Traquinagens foi bom, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Eles viviam ali numa boa. E os filhos foram crescendo, né? Quando tudo aconteceu, inclusive que é o motivo principal de eu ter trazido esse caso pra vocês, que me chamou muita atenção, fiquei assustado com a barbaridade que aconteceu. O Paris já estava com 13 anos e a pequena Ella com 4. E aqui a gente chega num ponto crucial dessa história. O Paris, voltando um pouquinho aqui no tempo, né? O Paris estava com 12 anos, a Ella com 3. E nesse período da vida deles, a Charity teve uma recaída. Ela tinha passado muitos anos limpa, né? Sem usar nada. E nesse período ela teve uma recaída. E ela passou aí um tempo usando. E aquilo foi muito marcante pro Paris. Porque a mãe estava quase o tempo todo ali meio alterada, né? Fora de uma condição normal. Apesar de que ela disse que ainda continuava ali com os cuidados, né, de mãe. Mas, né, convenhamos. Então o Paris meio que assumiu o papel de cuidar da irmã mais nova, realmente. Ele sempre estava ali presente, né, como irmão, mas ele meio que se viu obrigado a olhar mais atentamente para a irmã, porque a mãe estava nessa condição meio esquisita aí. E por que eu falo que é o ponto crucial aqui? Porque a própria Charity reconheceu isso depois, que deve ter mexido com o psicológico do filho. E aqui a gente pode voltar a lembrar que o pai do Paris foi diagnosticado com esquizofrenia. O cara era paranoico, realmente teve esse transtorno, esse diagnóstico.
Beleza, vamos só frisar isso pra manter, porque a gente pensar que tem aí o fator na sociopatia, né, genético e tal, que é uma disfunção realmente ali cerebral, então eu não tenho propriedade pra saber se isso pode estar relacionado ou não, mas acho importante ter essa informação para que, né, a gente consiga ligar aí todos os pontos. Muito bem, então o que há de importante nesse período da vida deles é que o pequeno Paris teve que cuidar da menor ainda, ela, tinha 3 aninhos só. O que mostra que o Paris ficou sobrecarregado e mexido emocionalmente, psicologicamente, são os tempos difíceis que eles viveram nessa janela aí, sabe? Dos 12 aos 13 e da pequena ela dos 3 aos 4. Por quê? Existe um incidente que aconteceu na casa da avó das crianças. Eles estavam lá passando um tempo, brincando, como qualquer outra criança, e tinha lá também uma outra criança, parente deles lá, que não teve nome revelado e tudo mais. Eles estavam brincando e ali acontecia um desentendimento, provavelmente desentendimento de crianças. Só que a reação do Paris foi completamente descabida, desproporcional para o que tinha acontecido ali. As crianças brigaram, né? Xingaram, aquele furdúncio que acontece em briga de criança. Só que o Paris entrou na casa, pegou uma faca e saiu assim, alucinado. E deu um perdido. Ficou, sabe, sumido ali pro terreno. Dizem que é uma fazenda que a avó morava e tal. E aí a mãe, né, a Paris e a própria avó, enfim, as pessoas estavam ali, saíram para procurar pelo Paris. Quando acharam, o Paris estava lá com a faca, ameaçando se ferir. Ele falou assim, sai de perto e tal. E ele estava nitidamente alterado, assim, realmente mostrando que ele estava sem controle emocional daquela situação ali. E aquilo foi um alerta, né? Uma bandeira que se levantou ali, porque não podia ser incompreendido como normal aquilo. Porque era só uma briga de crianças. As outras crianças já tinham se acalmado, sabe? Dá aquela explosão, né? Depois você vai lá, o adulto fala, uma meia dúzia de coisas, já baixa a poeira, né? Só que o Paris não estava conseguindo se controlar emocionalmente. Depois desse episódio lamentável, diz a matéria, acredito que a própria mãe tenha dito isso, que o Paris passou um tempo internado. Acho que fazendo pesquisas, né, para saber se aquilo ali tinha alguma origem e tudo mais, mas nenhum médico que avaliou o garoto conseguiu descobrir naquele momento se ele tinha alguma coisa. O que a Charity entendeu? Porque o tempo passou, tá? Eles foram até 2005, a Paris já tinha voltado à sobriedade, não estava mais usando, estava trabalhando meio período como garçonete, o que fazia com que ela não ficasse muito tempo em casa. Mas sobre aquele episódio lá na fazenda da avó, ela disse que aquilo ali muitas pessoas entenderam como um indício de que o Paris poderia se tornar um adolescente, um adulto violento, mas ela achou que não, que era só aquele episódio isolado em decorrência da sobrecarga emocional que ele tinha pela recaída da mãe. Então, apesar dos pesares, né, galera, a Charity tinha essa lucidez, ela conseguia enxergar que de fato ela pisou na bola pra caramba, né? Tendo essa recaída aí depois de tantos anos, que vício é uma coisa desgramenta, desgraçada mesmo, né? A pessoa pode ficar um tempão, ele limpa um vacilinho, meleca tudo, né? E talvez, em decorrência desse episódio na casa da avó, o ano de 2007 chegou, precisamente 4 de fevereiro. E ali, digamos que teve uma guinada no rumo da vida de toda essa família. A Charity estava trabalhando quando ela viu que uns policiais chegaram ali à porta do restaurante. Ela já estava fechando o restaurante onde ela trabalhava como garçonete. Os policiais chegaram, falaram que a ela estava ferida. E, claro, a Charity ficou, né, assustada, preocupada. Falou assim, nossa, mas vocês já levaram ela para o hospital? O que está acontecendo? Me explica, tal. Aí, do nada, um oficial ali, né, porque ela estava perguntando se estava no hospital, o que eles iriam responder, né? O policial já chegou e deu com o pé no peito, né? Falou assim, ela perdeu a vida. Eu acredito que quando a Charity ouviu isso, ela disse que ela entrou em choque, ficou desesperada, chegou a desmaiar, que a vida dela virou de cabeça pra baixo naquele momento. Eu acredito mesmo, né? Mas quando você chega assim, você escuta o cara dando um coice desse em você, você fala, acho que acredito que deve até meio ficar na desconfiança, você tá brincadeira de mau gosto, né? Mas infelizmente não era. O Paris tinha ficado com a irmã na casa e aconteceu o que aconteceu. Eu vou explicar os detalhes pra vocês, porque nunca foi, digamos, 100% esclarecido. E aqui eu tô me baseando no depoimento da mãe, como eu comentei, não é? Então aí tem os relatos do que aconteceu no julgamento, tribunal e tudo mais. E o caso, obviamente, foi implicado com o Paris. Ele era o autor. E tudo teria acontecido da seguinte forma. O Paris, que estava com a irmãzinha em casa, convenceu uma babá que também estava lá, que ela podia sair mais cedo do trabalho. Olha que absurdo isso, gente. Um negócio assim... Nossa senhora.
E por alguma razão isso aconteceu. E ele ficou sozinho com a irmã. E ali mostra, né, que tudo isso aconteceu 2 anos depois daqueles incidentes, dele ter pegado a faca e tudo mais. Mostra que ele já tava ali, né, crescendo, escalando em violência mental. Ele já tava desenvolvendo alguma raiva muito grande ali da irmã, não sei se da mãe, e enxergou na irmã ali um ponto que pudesse ferir a mãe de alguma maneira. A babá vai embora, eles ficam sozinhos. E depois que ele é pego em flagrante, ele comenta que ele acordou, ele estava meio assim sonolento, acordou e enxergou na irmã um demônio. E ele disse que aquele demônio estava agitado e tal, e que ele precisava, era missão tirar a vida. E aí ele foi lá cumprir essa, sei lá o que ele estava sentindo ali, se foi tudo arquitetado, que eu presumo que sim, apesar do menino ter 13 anos, é o que mais assusta, não é? E aí a investigação descobriu que ele bateu na criança, ele sufocou e apunhalou 17 vezes com uma faca de cozinha. Depois disso, ele teria ligado para um amigo, conversado com esse amigo aí por cerca de 5, 6 minutos, e só depois ele ligou para emergência, o 911. Ele falou o que tinha acontecido, foi praticamente ali uma confissão, por isso que eu falei do flagrante, né? E a emergência instruiu o garoto ali a fazer os primeiros socorros e tudo mais, enquanto a equipe chegava, mas claramente não tinha mais o que ser feito ali. A Charity, né, quando recebeu aquela notícia lá, depois que ela cobrou a consciência, voltou meio que à normalidade, ela disse que ela se sentiu despedaçada em milhões de pedaços. E quando a polícia confirmou que o autor era realmente o Paris, ela disse que esses pedacinhos que já estavam, né, estilhaçados ali da alma dela, parece que foram realmente estraçalhados novamente. E ela disse que aquela noite pra ela foi muito pesada, obviamente, né, por essa tragédia que aconteceu na família dela. Tinha acabado de perder a filhinha e, consequentemente, o filho também, né, porque vai fazer o quê com esse garoto agora, né? E, ao mesmo tempo, ela se sentia culpada, porque ela já começou a ligar os pontos e entender que tudo aquilo tinha acontecido em decorrência da recaída dela, como ela própria disse, né? Será que o Paris foi virando ali o monstro que ele foi naquela noite por causa das coisas que ela tinha feito? Só que ao mesmo tempo, a Charity dizia que ela precisava se reerguer. Ela tinha que encontrar forças porque ela ainda tinha o Paris. E foi no dia seguinte que a Charity conseguiu encontrar o Paris, que já estava detido. E quando os oficiais deixaram que ela falasse com o filho e tudo mais, ela disse que se sentiu feliz. É assim, aquele misto de emoções, acredito, né? Devia ser uma confusão muito grande na cabeça dela. Ela disse que abraçou o Paris com muita força, dizia que estava feliz por ter, né, conseguido estar ali com ele naquele momento difícil. Só que ela disse que ali ela começou a perceber que o Paris estava diferente, porque ele não abraçava de volta, ele meio que estava inerte, sabe? Ele não retribuía aquele carinho, aquela afetividade da mãe, que poderia ter tudo naquele momento ali pra rejeitar também, né, o filho. Ela disse que ele estava ali só de corpo presente, que parecia que a alma dele não estava ali, ele era um garoto completamente diferente, ela não conseguia enxergar nada dele, daquele Paris que ela supostamente conhecia, nos olhos dele. Até que eles se sentaram e começaram a conversar, e o garoto, em tom até meio afrontoso, perguntou pra mãe: "O que você vai fazer agora?" Porque a Charity explicou que ela sempre dizia em casa que se alguém fizesse um mal pros filhos dela, ela seria capaz de tirar a vida dessa pessoa. Então, ela entendeu que essa pergunta do filho era em tom de enfrentamento. O que você vai fazer agora? E aí ela disse uma coisa muito forte. Ela disse que foi a primeira vez que ela tinha visto o Paris daquela maneira. Ela nunca tinha visto o filho, os 13 anos de vida dele, daquela forma. E que ele parecia estar com uma coisa além da raiva. Ela entendia que ele estava com raiva dela, talvez por essas questões que eu comentei. Mas ela disse que aquilo que ela via naquele momento era sinistro. Os próximos passos dessa história, galera, é que a Charity vivia nessa tônica de querer ser uma mãe que ia colocar o amor incondicional à frente de tudo pra estar do lado ali do filho. Mas ela foi percebendo, né, que seria muito difícil, porque o Paris continuou preso com 13 anos de idade, tá? Sem dó nem piedade. Não tem essa. 13 anos, sabia claramente o que ele estava fazendo, né? As investigações, não tem tantos detalhes nessa entrevista que a Charity deu sobre como as investigações foram conduzidas, mas ali era meio que a boca na botija, né? Não tinha muito o que fazer ali. Restou provado que realmente era o Paris. Ele ficou preso até o julgamento. Inclusive, se ele tivesse 18 anos, ele poderia ser
condenado aí a pena capital, né? Mas como ele tinha só 13, digamos que recebeu uma peninha mais branda, mas já falo sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que depois que ele ficou preso, ali ele começou a se revelar mesmo um cara violento. E também, depois que ele estava preso, obviamente o caso ganhou aí os noticiários, as pessoas foram buscando as coisas que aconteceram, descobriram todos os detalhes perturbadores que eu resumi aí pra vocês, né? Sufocamento, bateu, espunhalada, etc e tal. Um ataque assim bestial, cruel demais, com uma criancinha de 4 anos. Um negócio realmente perturbador. E ele também havia feito já alguns históricos na internet, que a polícia, a investigação revelou. Esse histórico de busca dele, na verdade, mostrava que ele já não era um cara muito sadio mentalmente, né? Tinha ali já algumas perturbações. Mas eu não sei detalhar pra vocês o que ele pesquisava necessariamente, porque nessa entrevista da Charity apenas é dito que o histórico da internet dele ajudou a corroborar o fato de ele ser uma pessoa instável. O tempo foi passando então, em 2007, 9 meses depois do assassinato brutal da irmãzinha do Paris, a ela, o Paris passou por julgamento e foi condenado a 40 anos de prisão. A mãe, a Charity, já estava ali naquela condição de aceitar o que tinha acontecido e entender que o filho não era plenamente saudável, mentalmente falando, né? Ela começou a entender que aquilo que tinha acontecido não era um ataque psicótico ali momentâneo e único, digamos assim, né? Que ele realmente teria visto aquele demônio que ele alegou, que ele acordou e viu o irmão, um demônio em chamas e precisava fazer aquilo. Ela entendeu que realmente aquilo havia sido articulado, planejado e que o Paris tinha consciência e sabia o que estava realmente fazendo. Ela disse que quando essa ficha dela caiu, ela comentou que acho que ela chorou durante semanas sem parar. Eu acredito que deve ter sido uma coisa assim muito terrível, muito pesada, né, pessoal? Uma mãe, você vê que ela já tem, por isso que eu comentei lá na introdução, né, que parece que as tragédias estavam ali envoltas nessa família, porque desde a infância da Charity, né, assassinato do pai, suspeita sobre a mãe, cresceu meio que a Deus dará, digamos, foi lá, estudou, depois começou a usar droga e tudo mais. Tem toda essa questão, se envolveu com 2 caras meio esquisitos, que embora faziam ali o cumprimento de grana, né, como pais, mas na verdade não eram pais, né, porque, né, dar o dinheiro ali é muito fácil, né, mas nunca estiveram presentes. Um era paranoico, o outro era alcoólatra. Enfim, que história dramática e pesada, né? Mas ainda não acabou, tá? Por isso que eu disse que é assustadora essa história, por toda a conjuntura, realmente. A Charity, nos meses seguintes ao assassinato da filha, perdeu 15 quilos. Ela não conseguia falar direito, sabe, se expressar direito. Ela ficou completamente arrasada e perdida ali dentro da emoção dela. Ela comenta que tentou entender da boca do filho, né? Tentou tirar dele ali, a cabeça dele, por que realmente ele tinha feito aquilo. Não só ela não conseguia acreditar, eu acho, né, como mãe, que era só a frieza dele. Então ela disse que numa visita que ela fez pra ele na cadeia, ela sentou, olhou pra ele e falou: Paris, me ajuda a entender o porquê você fez isso. E aqui vem uma parte bizarra dessa história, galera, assim, sinistra mesmo. Ela diz que o Paris apenas olhou pra ela com um sorriso sarcástico e disse: sabe, mãe, todo mundo sabe, você foi uma estúpida. Todo mundo, todos esses anos me achando bonito, simpático, artístico, todo mundo errado. Bom, por essa resposta aí do Paris, né, a gente dá, pelo menos eu compreendi que realmente ele tinha uma raiva ali crescente da mãe, talvez por aquela recaída. Pode ser que não, pode ser que já era uma condição dele, inata, né? Como depois ele foi diagnosticado com sociopatia e talvez aquele caminho ali já seria percorrido mesmo, mas dá a sensação, né? Olhando assim, dá a sensação que desse caminho da Charity, digamos, foi o estopim, um elo da corrente que se fechou aí, que completou toda essa coisa terrível que aconteceu. E diante de tudo isso, havia uma pergunta no senso comum: por que essa mãe ainda visita o filho? A Charity diz sobre isso que muitos amigos dela perguntavam: mas por que você tá indo visitar ainda o cara? E ela respondia que, apesar de tudo, ela ainda tinha ali um amor pelo filho dela. Mesmo quando ela revelou que os oficiais descobriram que o Paris também tinha um plano de tirar a vida dela. Vai vendo. E sobre isso, inclusive, tem mais um detalhe mórbido nessa história. A Charity acha que o Paris só deixou ela viva, né, que ela continuasse vivendo, porque ele acreditava que isso faria ela sofrer mais. Vai vendo o nível de sadismo desse caso. Porque se ele tivesse planejado tirar a vida dela também, ela disse assim: eu ia sofrer ali por alguns minutos e depois tudo estaria acabado. Mas se eu continuasse viva, eu teria que
conviver diariamente com a dor de ter perdido a ela, com só 4 anos, e ainda saber que o meu filho é um assassino terrível, um sociopata. Então, na cabeça doentia do menino, isso faria com que a mãe sofresse mais. E é inegável isso, né? Pra você ver o nível de inteligência do cara. Não tem nada de sair fora assim da realidade, não. Ele era meticuloso, frio, calculista. E isso, inclusive, segundo a Charity, foi contado pelo próprio Paris, tá? Quando ele completou 15 anos, preso. E a vida não melhorava pra essa Charity, tá? Sabe assim, lamentável, né? Tudo que aconteceu. A mulher disse que quando ela fazia suas tarefas rotineiras ali, cotidianas, ela olhava, via as pessoas, na verdade, com olhares, sabe, de julgamento. Ela disse até que uma vez ela tava fazendo compra no supermercado, uma pessoa chegou na caruda, assim, e falou assim, você é a mãe daquele... Você criou aquele menino que assassinou a irmã, não é? Então, assim, ela disse que precisou, além de toda essa dor que ela carregou na vida, ela tinha que lidar ainda com as pessoas que faziam julgamento, né? Complexo isso, né, galera? Julgar os outros com a nossa régua, né? Pô, adoro meter o dedo na cara. Mas ela se sente culpada? Segundo ela, a resposta é sim e não ao mesmo tempo. Ela entende que aquela recaída pode ter sido estupim, mas ao mesmo tempo ela acredita que grande parte do que aconteceu se deve realmente à personalidade do Paris e à genética dele. Ela diz também que apesar de ter ainda esse amor lá dentro dela, ela não perdoa o filho pelo que ele fez. Ela acredita que ele poderia ter feito uma escolha, ela acredita que todos têm uma escolha diante de uma situação dessa, sou obrigado a concordar com ela, então ela não consegue perdoar. Uma complexidade de pensamentos, né? Tem ali um paradoxo realmente o que tá acontecendo na vida dessa mulher. Ou melhor, o que aconteceu, né? E sobre esse lance da sociopatia, galera, que é evidente que o garoto são pessoas, né? Acredito que a maioria já sabe, mas não custa reforçar. São pessoas que têm uma forma extrema de transtorno de personalidade antissocial. E é aquela história, né? Você tem ali o fator genético, né? Que é uma condição ali do cérebro, mas também tem as experiências da vida que podem, digamos, tornar superlativas as características desse transtorno. As pessoas têm aí um desprezo pelas normas sociais e, sobretudo, a falta de remorso. Porque pensa comigo, o garoto com 13 anos matou a irmãzinha de 4, depois vai lá falar com a mãe e tem aquela frieza de confrontar a mãe. O que você vai fazer agora? Né? Só drogar, só faltou falar isso pra ela, né? O que você vai fazer agora comigo? Você não falou que matava, que matasse sua filha, machucasse e tudo mais? E aí? Eu fiz, cadê? O que você vai fazer? É a mãe lá dando amor, né? Aquela história, né? Vira a face, dá o outro lado também. Queria compartilhar aqui com vocês também um lance que o próprio Paris disse, tá? Em conversas aí com a mãe. Ele disse que ele tem consciência que em algum lugar dele existe uma gaveta onde pode haver ali algum sentimento de remorso, tristeza pelo que ele fez com a irmã, mas ele diz que quando ele abre atualmente essa gaveta, lá dentro não tem nada. O garoto consegue ter clareza do que ele é, né? Mas resumo dessa parte aqui da história, galera, é que a Charity diz que ela levou um tempo pra aceitar esse diagnóstico do filho de sociopatia, né? E ela disse que não vai virar as costas pra ele por causa disso. Mas é como eu comentei, né? Sentimentos complexos, porque ao mesmo tempo ela, né, entende o que aconteceu e não perdoa o filho, mas ao mesmo tempo é filho dela. É embaçado o negócio. Mas ela diz que sente medo, que ela espera que ele cumpra a integralidade da pena dele, porque ela sente medo. E o porquê? Eu digo a vocês já, mas antes eu preciso dizer que, assim como acontece em boa parte das famílias, né, que acontece uma tragédia dessa, a Charity criou uma organização chamada Ela, para apoiar pessoas que passam por situações parecidas. Essa fundação, Ela, se você pegar, soletrar aí, né, Ela, cada uma dessas letras tem um significado em inglês, que é empatia, amor, lições e ação. E o objetivo, como eu disse, né, é apoiar aí vítimas de crimes violentos e também aquelas pessoas afetadas por doenças mentais ou pelo sistema criminal. E além da fundação, a Charity deu sequência na sua vida, apesar de todas as dores, e em 2013, 6 anos após o assassinato da Ela teve um outro filho, um outro relacionamento, e esse menino aí, ela deu o nome de Fênix. E é autoexplicativo, né, galera? Porque Fênix aí ressurge das cinzas. E ali pra ela foi um renascimento, né? Um ponto inicial ali numa nova história. Só que
parece que é aí uma sina, né, na vida dessa mulher. Não deu certo também esse relacionamento e hoje ela vive só, né? Ou seja, a Charity e o Fênix. Mas é que apesar de tudo isso, ela diz que ama a vida que ela tem agora, que aprendeu muitas coisas, que é um ponto ali na vida que jamais será esquecido, mas que ela conseguiu dar sequência e que ela adora a vida que ela tem agora com um pequeno Fênix, que na verdade já não é mais pequeno, né? Tudo isso. O Fênix nasceu em 2013, já tá aí com 11, 12 anos, e que pra ela é uma lição valiosíssima o que aconteceu com a pequena Ella, com o Paris e com ela, e que ela espera que o Paris cumpra toda a sua pena. Hoje ele ainda tá numa prisão no Texas e, em tese, ele está elegível à liberdade condicional agora em 2027, mas se por acaso for negado esse condicional e ele tiver que cumprir toda a pena, ele provavelmente vai sair em 2047, quando ele já vai estar com 53 anos de idade. Como uma das últimas coisas que ela disse nessa entrevista, ela disse que o Paris mudou demais desde que ele tinha 13 anos e que ela teme sim se ele for libertado, principalmente pela vida do Fênix. Eu só sei que deve ser uma situação muito difícil enxergar um filho que você tanto amou e ama ainda numa situação terrível em que ele mesmo se colocou. Eu espero e desejo que essa mãe encontre realmente luz, uma paz emocional, sobretudo espiritual, para que consiga continuar a sua caminhada aqui de uma forma mais leve. Que eu fiquei realmente chocado, mexido com esse caso, né? Porque você imagina, duas crianças em casa e o menino do nada, né? Ele foi se transformando aí num monstrinho e depois que aconteceu, ele realmente não tinha o menor pudor de esconder. Ele realmente mostrou quem ele era e como ele viveu 13 anos disfarçando essa condição. É que chama atenção, não é? E que vida sofrida dessa mulher também, não é? Que condição, que prisão emocional. Ela seguiu a vida, mas se sente aprisionada ainda por esses medos, não é? Ao mesmo tempo tem ali aquele resquício, não sei se é resquício ou é amor, como ela própria disse, né? De um amor pelo filho, que tá lá na cadeia. E especificamente sobre esse negócio do perdão, que ela diz que não consegue perdoar o assassinato, mas ama o filho e tudo mais. É um sentimento complexo, realmente. Espero que encontre paz também em relação a isso, se perdoa ou não, uma questão pessoal dela ali. O que temos é um crime completamente terrível, inesperado, supostamente, e aí tá um grande ponto, talvez. Por que não se percebeu que o garoto estava se transformando nisso? Ele teve um episódio, até onde se sabe, essa matéria é de 2018, que eu me baseei para fazer esse episódio para vocês. Existe um livro escrito pela Charity, que eu fiquei curioso para ler, para saber se ela fala alguma coisa, se houve outros episódios assim que demonstrasse que o filho estava aí numa escalada de violência, ou aquele episódio lá na casa da avó foi realmente isolado. Aqueles que se sentirem confortáveis, o espaço terapêutico do comentário tá sempre aberto aí pra gente trocar uma ideia. Fechou? Agradeço imensamente sua companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.